Opa, tudo bem? Hoje eu vou falar como que eu estruturo meus projetos em Go para que eles sejam de fácil manutenção e que eu possa incrementar e adicionar novas features de uma maneira mais rápida e fazer com que eu não precise mexer em vários arquivos para adicionar uma funcionalidade simples. Um padrão que eu uso nos meus projetos de Go é o padrão Handler, Service e Repository. Explicando brevemente esse padrão, ele funciona da seguinte forma. A gente vai ter três camadas de responsabilidade dentro da nossa API. O handler, ele vai se comunicar apenas com o cliente. Então, o que ele faz? Ele valida requests. Então, ele vai verificar o body, por exemplo, se está faltando algum campo no body do usuário. Ele vai, sei lá, fazer autenticação. E ele vai, principalmente, chamar o service. A gente vai estar usando injeção de dependência aqui para a gente poder fazer isso que eu falei de separar os concerns. Então, o handler ele cuida da parte de exposição ao usuário, o service ele cuida da parte de regra de negócio e o repository cuida apenas da parte de infraestrutura de banco de dados. Então o certo é o repository não ter nenhuma regra de negócio. Nele a gente vai receber os dados 100% validados pelo handler, depois pelo service, e nele a gente só vai fazer a query, seja ela SQL ou seja MongoDB, NoSQL no caso, né? Não apenas MongoDB. Assim a gente consegue separar e garantir que o nosso código esteja funcionando com vários módulos diferentes, cada um com sua própria responsabilidade. Isso é extremamente importante para uma manutenção e um código mais limpo e padronizado, principalmente. Eu acho que é isso. O service, nesse caso, ele possui um repository, né? Como eu falei, a gente usa injeção de dependência, um princípio do Solid, que lá eles falam que é inversão de dependência. E o repository, no caso, vai ter a infraestrutura em si do banco de dados. Ele não vai possuir nenhuma outra abstração dessas que eu citei. Mas então, resumindo aqui, o handler valida as requests, o service valida a regra de negócio e ele chama o repository para fazer a consulta. Ele passa os dados todos já validados para o repository para que não tenha nenhum erro, nenhuma regra de negócio misturada e fora do domínio do service. Outra regra que eu gosto de usar nos meus projetos em Go é sempre usar abstrações, principalmente para o repository e para os services. O que eu quero dizer com isso? Quando eu começo a fazer um projeto novo, eu gosto de primeiro definir o domínio da minha aplicação, então definir as entidades, e logo depois disso eu gosto de definir também o que eu espero que os repositories façam. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação de Analytics, por exemplo, tá? Eu vou definir o que eu espero que o meu response de Analytics seja. Eu quero que ele me dê a performance da loja. E eu espero que o meu repository tenha um método de get sales for date range, por exemplo. E que ele receba uma data inicial e uma data final. Então, eu consigo começar a estruturar todo o meu projeto apenas com as abstrações, antes de eu começar a mergulhar no código e realmente escrever a implementação, seja do meu banco de dados ou seja de uma fila que eu estou usando. Eu acho que isso me ajudou bastante a desenvolver mais rapidamente e a desenvolver um código que seja agnóstico de provedores, né? De providers. Tem esse termo aqui em Domain Driven Design, que a gente usa bastante, e eu quero mostrar depois um repositório que eu fiz pessoal, que encapsula esses bons padrões de arquitetura, que eu gosto de usar pessoalmente. Eu acho que fica bem mais legível para ler, fica fácil de adicionar novas features, e é fácil para as outras pessoas que trabalham com você incrementar no seu código, que é a coisa mais importante. Eu acho que o trabalho mais difícil de um programador é escrever código legível.
Mas continuando o desenho aqui, basicamente a gente vai usar adaptadores. A gente vai herdar essa ideia da arquitetura hexagonal, que é de usar adaptadores para tudo. Então imagine que eu tenho aqui uma classe abstrata ou uma interface no Go que define apenas um método. Ó, eu quero que um banco de dados tenha essa função aqui com esses argumentos. E aí sim, eu vou poder começar a implementar isso opa, em Postgres ou em MongoDB, se eu quiser. E minha aplicação inteira não vai depender em nenhum momento dos meus providers, né, das minhas implementações. Isso serve não só para banco de dados, serve para principalmente pagamentos, enviadores de e-mail, enviadores de mensagem. É ultra importante a gente ter essa camada de abstração para fazer isso. Eu quero aproveitar os últimos minutos aqui do vídeo para mostrar um projeto que eu fiz usando Domain Driven Design e essa arquitetura que eu descrevi aqui. Como vocês sabem, o Go usa packages para organização de projeto, então eu tenho essas pastas no meu projeto atual, tá? Dentro da minha pasta internal, é uma pasta que não consegue ser exportada, que não consegue ser importada por outros projetos. Eu tenho as minhas pastas de API, onde eu implemento em REST. A maioria dos endpoints, eu tenho um endpoint GraphQL para alguns pequenos use cases. Isso é uma coisa boa do Domain Driven Design, é que eu consigo ter mais de um tipo de API facilmente. Eu tenho uma pasta de application, uma pasta de domínio e uma pasta de infrastructure. Nessa pasta de infrastructure, eu tenho toda a minha lógica e minha implementação exclusiva atrelada ao provider. Então, aqui eu tenho uma pasta Postgres, por exemplo, que implementa o repositório de Analytics. Então, aqui eu tenho todo o código, as queries SQL, eu tenho conexão com o banco de dados do tipo Postgres aqui. E esse repository vai implementar essa interface que eu declarei aqui dentro do domínio de Analytics. Então, isso permite com que o código fique bem mais modular e realmente fácil de usar, sabe? A gente já sabe tipo, exatamente qual método que falta eu adicionar aqui. Se está faltando algum argumento, se está faltando algum método, eu tenho tudo aqui dentro da minha IDE. E além disso, eu consigo acessar facilmente as entidades do meu domínio, né? Eu separei aqui, esse meu projeto aqui é um projeto de Business Intelligence para varejo. Então eu separei em 4 domínios diferentes: um domínio de produto, um domínio de loja, um domínio de venda e um domínio de analytics, que é meu ponto principal, né? Eu tenho vários arquivos aqui, eu acho que não faz muita diferença quantos você decide usar. Eu gosto de separar bem para que eu saiba exatamente onde ir quando eu quero modificar alguma coisa ou quando eu quero adicionar outra coisa. Mas basicamente essa daqui é a estrutura do meu projeto. Outra dica que eu quero dar para vocês é que sempre quando você estiver trabalhando com mais de um binário, use a pasta command para as suas mains. Então, se aqui eu tivesse, por exemplo, um analytics service, sei lá, o API, eu consigo vir aqui, criar um main.go, package main e ter só exatamente o que eu preciso para isso aqui. Então, um repositório só pode ter mais de um binário que ele vai entregar. Na minha main aqui eu só faço injeção de dependências, eu faço o routing de tudo que eu quero. E é isso basicamente, eu estou estruturando o projeto dessa maneira. Domain Driven Design, novamente, não tem nenhuma regra específica de pastas, mas eu gosto de estruturar dessa forma que eu consigo abstrair a maioria da minha aplicação para que ela fique provider agnostic. Esse vídeo aqui não é apenas para Go, ele serve para várias linguagens, porém Domain Driven Design acaba sendo mais usado em Go, eu acho que pelo fato da gente usar packages para organização. Eu realmente espero que eu tenha ajudado você e que você tenha tirado algum insight importante a partir desse vídeo que você possa começar a usar na sua carreira. Obrigado e eu peço para você me seguir para mais vídeos. Valeu!